Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do empate entre Palmeiras e Inter Miami, 2-2 pelo Mundial de Clubes. Trazer aí o PVC, trazer o Nivaldo Prieto, Fernandinho também, falando aí, trazer outros comentaristas que repercutiram aí o empate que classificou o Palmeiras em primeiro lugar para as oitavas de final, vai enfrentar o Botafogo no sábado às 13 horas. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu trago aí algumas matérias da partida entre Palmeiras e Inter Miami. E o Palmeiras? E esse time desgraçado que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein, Lúcio? O problema não foi o Palmeiras correr o risco de ser segundo colocado no grupo do Inter Miami. O problema foi correr o risco de ser eliminado. E o risco era concreto, quando perdia por 2-0. Se o Porto fizesse mais um gol, 4-3, quem estaria fora seria o Palmeiras, não o Porto. Então, aqui é que está o grande X da questão. O que me pareceu foi que o Abel Ferreira tentou pressionar a saída de jogo do Inter Miami para evitar que a bola chegasse até Messi e Luis Soares. Isso deu muito errado no começo, porque o Inter Miami, com categoria de Busquets, com a saída de jogo, até com o Messi vindo buscar a bola, quebrou a primeira linha do Palmeiras e passou ele a trabalhar a bola. Quando o Palmeiras conseguiu finalmente pressionar de novo e se colocar no campo ofensivo, um mano a mano do Gustavo Gomes causou o escape do Allende e o primeiro gol do Inter Miami. E aí bateu o desespero que não podia bater. Não é mais estreia, não tem mais ansiedade. Era para colocar a bola no chão e jogar. E o Palmeiras jogou um futebol péssimo. E hoje não foi uma grande atuação, foi a pior partida do Palmeiras. Ok, enfrentou o segundo colocado do grupo, que era o primeiro do grupo até 42, 43 do segundo tempo, na sua cidade, no Hard Rock Stadium. Mas o fato é que o Palmeiras foi desorganizado defensivamente. Até começou bem, estava melhor, teve uma chance com o Gomes e todas as bolas levantadas eram para a equipe do Palmeiras. Quando numa infelicidade do próprio Gomes, o Murilo sentiu na corrida, o Allende fez 1-0 para a equipe do Miami, do Inter Miami, e o Palmeiras se perdeu, se desorganizou ainda mais, pouco criou no primeiro tempo. Veio a segunda etapa, já com a mexida usual, o Veiga que não estava bem, entrou o Maurício, que também demorou para pegar no breu. O Palmeiras chegou uma e outra vez até tomar um golaço do Luizito Soares, passou como quis pelo Evangelista, passou como quis pelo Fux, e ali o Palmeiras passou um desespero maior, porque se o Porto fizesse o gol da virada, acabou uns 8-8 lá o jogo, não sei quanto acabou. 4-4 ainda está acabando. Ainda está acabando. Porto e Awali. Ou seja, na bola rolando, tem mais chance de 3 gols para cada lado. Exato. Enfim. Mas o fato é que o Palmeiras flertou mesmo não só com o segundo lugar, ou seja, ter que pegar o PSG no domingo, mas com o risco de eliminação. Aí o Abel foi mexendo na equipe, o Palmeiras não fazia um bom jogo, pouco criava, até que o Alan achou um belo lance para o Paulinho, dividir com o zagueiro, dá para até discutir se o gol foi mesmo do Paulinho aos 35, mas aí o Palmeiras naquele modo Abel foi buscar um empate com o Maurício, belo tiro de pé direito, que nem é o pé bom, como não foi nada boa atuação do Palmeiras, mas animicamente é uma outra coisa, o Palmeiras é o time, se não dá quase virada, certamente o Palmeiras é o time do amor e de um sofrimento interessante. Uma segunda-feira emocionante para o torcedor brasileiro que assistiu o Mundial de Clubes. Palmeiras e Botafogo conquistaram a classificação para as oitavas de final com o time do Botafogo, jogando mais cedo na parte da tarde, perdendo para o Atlético de Madrid, gol no finalzinho do Griezmann, mas mesmo assim o Botafogo não fez um bom jogo, conquistou a classificação, se passou em segundo lugar no grupo B. No final da noite, o time do Palmeiras jogava pelo empate contra o Inter Miami para ter a primeira posição no grupo A. Foi um sufoco. Perdia por 2-0 e não via a bola. Não se encontrava em campo. Sistema de marcação frouxo do time do Palmeiras, dando muita liberdade para Busquets sair no meio de campo, do Messi e do Soares, que marcou um golaço. Eles venciam por 2-0 até que entraram em campo Alan e Paulinho. Esses dois mudaram a história do jogo. Primeiro com o Alan, num
passe preciso, cirúrgico, espetacular, deixou o Paulinho na cara do gol. Esse Alan é bom demais. E o mesmo Paulinho, depois de um cruzamento do lado esquerdo, acabou achando o Maurício, que definiu o placar, o empate por 2-2. Confronto que a gente vai acompanhar agora nas oitavas de final. O que você acha? Palmeiras e Botafogo. De novo, uma grande rivalidade entre essas duas equipes brasileiras. Não foram muito bem nesta segunda-feira, mas confirmaram a classificação. E é isso que vale, não é? Que sufoco hoje, hein, pessoal? Que sufoco. Fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão mal assim, né? Hoje sem inspiração nenhuma, sem marcação, dando muito espaço para a equipe do Inter Miami, sem criação também, um time totalmente irreconhecível, realmente. É uma partida, não é para apagar não, é para que sirva de exemplo, de lição, porque a gente sabe que agora é um jogo mata-mata, que a gente não pode jogar dessa forma, mas também parabenizar aí pela dedicação, lutou até o final. Eu acho que uma das características do Abel e desse time é a resiliência, é acreditar até o final, e acreditou realmente, conseguiu empatar um jogo duríssimo, mas que sirva de exemplo aí para o próximo jogo, tá? Parabéns pela torcida que incentivou até o último minuto, e os jogadores dentro do campo deram o seu melhor, mas realmente muito aquém, muito abaixo do que a gente imaginava para esse jogo. Mas parabéns pela classificação, a primeira etapa concluída, e agora vamos para a próxima partida, para o próximo objetivo, tá bom? Parabéns, Palmeiras, e vamos para o próximo. É oficial, teremos Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Eu sou o Brown e você me segue em futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Quase que o Palmeiras deixou escapar a primeira colocação, a vaga no Grupo A em primeiro lugar. E aí, passando em segundo, como estava perdendo, né? Passou boa parte do jogo do Inter Miami perdendo a partida, ia encarar o PSG, que estava no grupo do Botafogo e foi derrotado pelo Alvinegro. Mas com gols de Paulinho e Maurício, o Palmeiras recuperou a liderança e, desse modo, o primeiro do Grupo A, Palmeiras, enfrenta o segundo do Grupo B, Botafogo. Esse confronto histórico, né, que vem roubando a cena nos últimos anos, Campeonato Brasileiro de 2023, Campeonato Brasileiro de 2024, cada um levou melhor em um. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Copa Libertadores no ano passado também. E esse ano tivemos um empate em 0-0 na estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. São os dois times que ganharam os últimos campeonatos brasileiros. Duas equipes que ganharam recentemente a Conmebol Libertadores e que agora se encaram na inédita Copa do Mundo de Clubes. Olha aí, minha gente, mais um brasileiro classificado para o mata-mata do Mundial de Clubes. Agora é a vez do Palmeiras. Empatou com o Inter Miami em 2-2, estava perdendo por 2-0, conseguiu buscar o resultado, a entrada do Paulinho mudou a história do jogo para a equipe do Palmeiras, mas vou te dizer, hein, que jogo ruim do Palmeiras. E o Inter Miami só não fez mais porque parece que faltou vontade. Os caras não estavam com essa garra toda, com essa vontade toda de vencer. A impressão, o Palmeiras jogou mal, mas muito mal. Conseguiu se safar por causa dos gols que acabou marcando, esse empate em 2-2, garantiu a sua classificação. E olha aí, mais uma vez, a história está mostrando que palpite é um negócio perigoso no futebol. Realidade é completamente diferente. Para muita gente, os brasileiros estariam voltando já nessa fase de classificação. O Palmeiras agora garante o seu lugar nessa próxima fase do Mundial de Clubes. Já sabe até quem vai ser o seu adversário. E vai ser um adversário brasileiro, o outro classificado, o Botafogo. Eles vão jogar no sábado. E aí, quem leva? Se o Palmeiras jogar mal do jeito que jogou, vai voltar mais cedo para casa, hein, minha gente? Mas valeu pela classificação. O Palmeiras correu um risco de passar uma vergonha histórica no jogo de hoje contra o Inter Miami. Uma péssima partida, provavelmente uma das piores do ano.
Como explicar que o Abel Ferreira voltou a insistir com o Rafael Veiga, que não acertou nada no jogo de hoje, já não estava numa boa fase? Não tem para que ele entrar em campo nesse momento, num jogo que ainda tinha importância, como a gente pôde ver durante os 90 minutos. Como explicar que tinha um meio de campo sem o camisa 5 de verdade, Evangelista e Rios? Qual era a ideia? Não ter um combate no meio de campo? Como explicar que no primeiro tempo o Piquerez era o único que tentava alguma coisa, que o Estevão estava completamente isolado e que o Palmeiras não conseguia assustar o Inter Miami, que não está nem na parte de cima da tabela da MLS. O Palmeiras conseguiu se recuperar, passou um susto, passou por muito tempo conseguindo a vaga por conta do resultado do outro jogo e depois, quase que num abafa, até por uma questão física também, o Palmeiras conseguiu o 2-2 num sofrimento que não poderia ter existido. E o Abel Ferreira é o principal culpado por tudo isso. É verdade que as entradas do Alan, do Maurício e do Paulinho melhoraram o time, mas o Abel tem que responder porque ele teve tantas decisões erradas em um jogo tão importante que define a classificação do Palmeiras e poderia, como conseguiu, tirar o Palmeiras da rota do PSG. Mas o Palmeiras ficou por muito pouco de ser o segundo neste grupo, algo que seria realmente um vexame histórico. O Palmeiras brincou contra o Inter Miami e quase ficou fora do Mundial de Clubes. Que vacilo, que partida horrorosa do Palmeiras, que festival de equívocos do primeiro ao último minuto. Eu, sinceramente, não sei te dizer aqui se tem alguma coisa ali que saia do campo tático e técnico. Obviamente o Palmeiras é melhor do que o Inter Miami. Nada daquilo que a gente imaginou que era uma bola do Messi, uma bola do Suárez é mentira. O Miami joga por aquilo, um time que ataca muito pouco em bloco, fica mais lá atrás e joga bolas no máximo de espaço possível para esses dois jogadores, com aquele outro que corre lá e fez o gol, que eu esqueci o nome dele. O Inter Miami é um time extremamente limitado, mas tem dois caras muito acima da média, que se você der espaço. O que o Palmeiras fez? Deu espaço. Eu não consigo entender. O Palmeiras errou tudo, entrou com uma escalação que a gente sabia quais seriam as substituições, e portanto essa escalação talvez não seja ideal. O Abel mexeu no time, mudou errado, na minha opinião, não deu certo. Foi alterando no segundo tempo, corrigindo, mas não se engane, o Palmeiras conseguiu dois gols no final, porque o Inter Miami é frágil, as mudanças surtiram efeito, porque o Palmeiras se viu num momento ali que ele não tinha grande coisa a perder. Se o Porto ganhasse o jogo lá, ele estava fora. Então o Palmeiras correu um risco extremamente desnecessário durante 90 minutos. Hoje, a impressão que se tinha olhando para o jogo era que o Palmeiras achou que já estava classificado, que nada mudaria, que perder ou ganhar para ele era indiferente, e que se o Porto ganhasse lá não mudava nada. Porque o Palmeiras estava ali, errando bola boba, andando no campo, abrindo uns espaços entre as linhas de marcação absurdas para o Messi e para o Suárez, assim, que não faz o menor sentido um time como o do Palmeiras, que é um dos mais difíceis de ser batido no mundo, um time que joga, é competitivo ao extremo, hoje foi competitivo quase em nível juvenil. Foi assustadora a atuação do Palmeiras, o Palmeiras vai dormir preocupado, eu não teria tanta preocupação assim, porque a gente sabe que já o Abel corrige lá, o Palmeiras volta ao normal e vai enfrentar o Botafogo. Temos um brasileiro nas quartas, a má notícia é que um deles invariavelmente vai ficar nas oitavas. Grande jogo, tá? 50% para cada um, já antecipo antes que vocês me perguntem, acho que é meio a meio, os dois têm chances iguais de conseguir essa classificação. Vai ser um grande jogo Palmeiras e Botafogo, desde que o Palmeiras não joga isso aí, Se jogar isso aí, isso aí. Meus amigos, o Palmeiras se classificou, Empatou 2-2, estava perdendo 2-0 pro Inter Miami. Fez uma partida, desse tamanhozinho o Palmeiras, jogou mal, hein? Foi o primeiro do grupo, porque conseguiu um empate no final, estava perdendo até praticamente o final do jogo, achou 2 gols o Palmeiras e empatou diante do Inter Miami. Agora joga com o Botafogo, Aí é um clássico brasileiro, não pode voltar a jogar mal assim, que aí corre risco de perder o jogo pro Botafogo, não é verdade? Mas a torcida do Palmeiras tem esperança, Tem bastante esperança que o Palmeiras consiga passar pelo Botafogo. E no outro jogo, é muito favorito o time do PSG diante do Inter Miami do Messi. Então ficou assim, Palmeiras e Botafogo no sábado, Inter Miami do Messi contra PSG no domingo. Um abração. Não gostei do Palmeiras no jogo contra o Inter Miami. Não gostei, não jogou bem, mas buscou o resultado. Aquele Palmeiras que a gente está acostumado no Brasil, que se recusa a perder, mostrou sua versão internacional. Um 2-0 que complicava muito, foi buscar o empate e passe em primeiro. E com isso tem duelo brasileiro nas oitavas, Palmeiras e Botafogo. Além de fez 1-0 ali numa ajeitada de peito do Suárez, que foi fino, mas o uruguaio conseguiu ainda melhorar.
porque fez um golaço, 2-0. E aí era assim, 2-0, o Palmeiras perdendo. Se o Porto vencesse, o Palmeiras ia se enroscar. Mas Paulinho fez 2-1 e no fim o Maurício 2-2. Se o Palmeiras passasse em segundo, que se não houvesse um empate seria segundo com o Inter Miami em primeiro, pegaria o Paris Saint-Germain. E o botafoguense vai entender, vamos combinar. Todo palmeirense preferia encarar o Botafogo do Paris Saint-Germain do que o Paris Saint-Germain. E se o Botafogo tivesse que passar a mesma coisa, ia preferir também o Palmeiras do que o PSG. Porque é um encontro de gente que se conhece, encontro de iguais. Assim, o Botafogo ganha o PSG. Tá bom, você quer encontrar o PSG quarta e domingo, pra ver se é legal. Então assim, se o Palmeiras passasse pra pegar o Paris Saint-Germain, ia ser aquela brochada. O grupo ficou assim, o Porto ainda não acabou o jogo dele, mesmo que vire não muda nada. Que fiasco o Porto, hein? Comenta aí abaixo, Botafogo e Palmeiras quem leva? Messi e do Luizito. No alvo, 7-3 também vantagem do Palmeiras, mas grandes chances, empate em 3. Ações na área rival, 49 do Palmeiras, 11 do Inter Miami. O Palmeiras venceu 3 duelos a mais, 48 contra 45. O curioso, Elton, é que a gente falava, né? O Palmeiras é um time de intensidade e o Inter Miami não. Mas cadê a intensidade? E o Abel fala sobre isso, né? A dificuldade. O primeiro tempo foi muito ruim. Ele assume a culpa, o Abel Ferreira, pelas escolhas dele, pela forma como jogou. Porque o Palmeiras não marcava lá a pressão, que era o que todo mundo esperava contra o Inter Miami, né? Sim, e aí tem características diferentes de jogadores, e isso acho que entra na conta. A entrada do Flaco Lopes é um cara que talvez pressione menos do que o Tigrinho, né? Eu acho que tá devendo um pouco também, por isso que acabou até entrando no segundo tempo, né? O Vitor Roque. Eu acho que é uma característica diferente. O Rafael Veiga também pressiona menos, né? E é um jogador que a gente já viu, né? O Palmeiras começar com o Veiga no banco de reservas, ter um meio-campo um pouco diferente, né, nesse próprio Mundial. No jogo contra o Porto, por exemplo, né, que ele ali acabou entrando durante a partida, começou com o Estevão e o Maurício um pouco mais por dentro, porque o Palmeiras jogou com 3 zagueiros, então tinha o Felipe Anderson, Richard Rios, o Aníbal Moreno, né, e o Piquerez jogando um pouco mais como ala. Então era característica diferente. Esse time pressionava melhor, Edu, porque tinha os dois caras realmente para fazer pressão no campo de ataque, né? O Felipe Anderson e o Piquerez. Essa formação do Palmeiras, que muda um pouco, né, a forma da equipe de jogar, também traz, né, essa questão sem a bola, que talvez o Abel leve para o restante do Mundial. Que eu acho que aí é uma formação que precisa ser ajustada, porque o Inter Miami não é o melhor time do grupo. Eu acho que nem foi o adversário mais desafiador para o Palmeiras nessa primeira fase. E a gente viu o Marcos Rocha, que era um cara que estava jogando como lateral, muitas vezes como terceiro zagueiro. Aí sim o Piquerez, né, tendo essa liberdade para atacar um pouco mais e pressionou menos, inclusive, o lado direito, onde jogava o Allende, né, que era o jogador que funcionava melhor e fez um dos gols da partida. O Veiga por dentro também, o jogador que era mais de construção do que de fazer essa pressão, tanto que acabou saindo no segundo tempo. E aí tem um detalhe, viu, Edu? A gente falou do Paulinho e do Maurício, mas o Alan, que fez o passe pro gol, né, do Paulinho, acabou sendo importantíssimo e tem entrado bem também. E é um cara de fazer essa pressão na saída de bola adversária, de tentar ser um cara que se movimenta um pouco mais sem a bola para tentar recuperar ela no campo de ataque. Então acho que o Abel tem alguns recados dados nesse jogo que serão levados para o mata-mata, para o jogo contra o Botafogo. Imagino aquele Palmeiras contra o Porto em formação, né? Talvez com o Flaco Lopes um pouco mais à frente e o Vitor Roque indo para o banco de reservas. Mais uma vez não entrou bem. Mas de fato, né, um Palmeiras bem diferente do que a gente viu nos 2 primeiros jogos, principalmente sem a bola. Mas é aquele time que quando quer resolver o jogo, quando quer entrar no jogo, entra. E quase vence a partida. Quase vira o jogo. Acabou sendo um empate, realmente um recado para uma equipe que vai, talvez, aprender com as lições e entrar mais forte nesse mata-mata. E o Abel fala, até numa pergunta do nosso companheiro Gustavo Zupac, que zera tudo, né? Cada jogo tem a sua história. Então, Palmeiras e Botafogo, a expectativa é corrigir os erros e enfrentar o Botafogo, um personagem, um adversário conhecido do Palmeiras, de uma forma diferente. Esquece a primeira fase. Mas realmente, o jogo de hoje foi incrível, né? Porque
todas as peças estavam mal. E a maior prova disso para mim, seu Elton, é que o Piquerez, que é um cara tão regular, tão importante, estava errando cruzamento. Onde já se viu isso? Mas aí você citou o Alan, que entrou bem, o Maurício e o Paulinho. Vamos botar uma tela do Paulinho para falar desse jogador tão importante. Ele passou por uma operação, né, na perna direita, na tíbia, quando explicitou isso numa entrevista coletiva, que a dificuldade dele física era muito grande, porque senão ia estar todo mundo falando, por que não sai jogando com o Paulinho? Então é isso, usa o quanto dá o Paulinho, mas quando entra ele faz diferença, Elton. Ele próprio falou sobre isso, né? Sobre essa questão da lesão dele, porque essa fratura por estresse, ela foi uma sequência de pancadas na canela que ele acaba levando, aí cria uma fissura, essa fissura não foi tratada de uma maneira conservadora, e aí precisou, logicamente, de cirurgia depois, porque ele não estava mais suportando jogar. E aí a volta, claro, que traz essas consequências, né? De ficar um tempo afastado, de ter aí poucas oportunidades de jogar 90 minutos, quando teve, acabou sendo, o pós dele acabou sendo complicado, mas de qualquer forma, quando ele entra ali 15, 20 minutos, e quando o time precisa ser mais agressivo, né, no campo de ataque, a gente viu os números dele, todas as ações ofensivas, ele acaba correspondendo bem. Ele já mostrou isso ao longo da sua carreira, né? É um cara que sente pouco os jogos. E quando ele entra no jogo, com a frieza que ele tem, ele acaba sendo importante. Muitas vezes até aparecendo como um meio atacante, ou outras vezes aparecendo como ponta mesmo, né? Saindo da ponta para dentro, outras como referência, aparecendo dentro da área, recebendo em profundidade para poder finalizar e fazer o gol. Daí a pensar nele como titular, eu acho que tá todo mundo entendendo que ainda não é o momento, Edu. O Zupac já trouxe algumas vezes aqui, né, sobre essa questão de ele ter que fazer uma nova cirurgia. O Abel Ferreira já falou sobre a condição dele, ele próprio já falou sobre a condição dele. Então acho que Abel Ferreira está usando ele de uma maneira inteligente. E esse jogo, talvez, se não precisasse do resultado, ele nem entraria em campo, imagino eu. Acabou precisando, logicamente, porque o Palmeiras correu um risco ali até de ser eliminado, né, na primeira fase. O outro jogo estava agitadíssimo, poderia acontecer qualquer coisa, como aconteceu, né, o jogo do Porto com a Al-Ahly. Então ele acabou entrando e sendo decisivo. A gente já falou algumas vezes, será um cara importantíssimo para o Palmeiras quando estiver na sua plenitude da forma física. Porque tecnicamente é um cara acima da média. Quando Estevão foi embora, vai também ser um dos protagonistas dessa equipe. Mas, obviamente, precisa estar 100%, não é, Edu? Caso, tá bem claro, né, que ele não está 100%, porque todos já falaram justamente sobre esse assunto. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas repercutiram aí a classificação do Palmeiras. Verdão classificado para as oitavas de final, vai enfrentar o Botafogo no sábado. Deixa eu trazer aqui algumas matérias aí sobre a partida, começando pelo Murilo. Murilo sentiu aí, ó, tá aí na matéria, Murilo sente dores na coxa e deixa o campo em Palmeiras e Inter Miami no primeiro tempo. Então no primeiro tempo aí, né, o Murilo, ele saiu contundido da partida, naquela arrancada do Inter Miami, né, que saiu cara a cara com o goleiro. Ele sentiu aí e já deve ser dúvida para a partida de sábado. Trazer aqui outra matéria, Paulinho revela surpresa com a atuação do Palmeiras e revela dificuldades com sua condição física. Então daí o Paulinho, né, surpreso com a atuação do Palmeiras, foi bem abaixo mesmo. O Palmeiras jogou bem mal, mas jogou mal, mas não perdeu, né? E continua invicto no Mundial de Clubes. E para terminar o giro de notícias, trazer aqui o Estevão. Estevão troca a camisa com o Messi e cita sentimento após confronto contra o argentino. Um prazer. Então tá aí bem legal, né? Após o fim da partida, o Estevão e o Messi trocaram aí as suas camisas, os dois que são os melhores jogadores das suas equipes. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos, até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.